Quando eu era capelão de Bangu 1, no tempo do Gregório Gordo, Escadinha, dos grandes bandidos Robin Hoodianos da história do Rio de Janeiro, eu fui capelão lá a pedido do governador. O que é um capelão, só? Desculpa. O capelão é aquele cara que atende, é um confessor, é um cara que vai lá trazer um consolo, um conforto. Eu era um pastor que ia toda terça e toda quinta-feira à tarde ouvir o que eles estavam querendo dizer, e o coração deles, e ajudava as mulheres, os filhos. Eu fazia uma quantidade enorme de obras sociais no Rio e no Brasil, e eu ajudava demais os filhos, botava os filhos nas escolas, ajudava as esposas a se desintoxicarem nas clínicas, fazia aquilo tudo e ouvia eles. E às vezes eu via um cara ali que estava morrendo de depressão, já estava para... Só não se matava porque não tinha chance do suicídio em Bangu 1. Era impossível se matar lá. Então, eu via aquilo tudo e eu me lembro que tinha um cara, todo dia quando eu chegava, eram 4 pavilhões. Eu dizia, como é que é, gente? Aí eles vinham, me abraçavam, me beijavam. Não eram muitos em cada pavilhão, eram 48 pessoas ao todo e 12 apenados em cada pavilhão daqueles dos quais nunca ninguém jamais fugiu. Então eu chegava lá, eles vinham com aquele carinho, com aquela carência toda, e eu começava a falar a eles sobre Jesus, sobre paz, sobre o fato de que mesmo presos eles podiam experimentar liberdade interior e como é que eles alcançariam isso. E tinha um cara que sempre ficava de longe, com a cara muito fechada assim para mim, era o único daqueles 48. O apelido dele era Russão. E aí um dia eu cheguei e falei, Russão, por que você nunca vem aqui para sentar na roda com a gente, cara? Porque eu não creio em Deus, reverendo. Eu não creio em Deus, reverendo. Falei, qual é o problema de você não crer em Deus? Meu Deus, mas eu não creio em Deus, o que é que eu vou fazer na sua reunião? Eu falei, cara, você crê em Deus ou não crê em Deus não tem nenhuma importância. A única coisa que importa é que Deus crê em você. E é por isso que você está aqui. Alguém no meio de toda a miséria e calamidade humana creu em ti, cara. Que havia 1 milhão de alternativas de não ter sido você quando aquele esperma foi ejaculado dentro da tua mãe, mas aconteceu de ser você, cara. Então o que importa é que Deus crê em ti e no fenômeno que te fez. Então vem, ele nunca mais deixou de ir. Então a minha vida inteira eu nunca dei importância para o que as pessoas dizem acerca de Deus. Eu tenho uma convicção imensa desse amor de Deus por todo mundo. E isso é o que dá sentido à vida, dá sentido ao universo, é o que dá sentido à cruz. Porque a cruz da história, a cruz de 2000 anos atrás, é uma declaração de amor. De alguém que, sendo e podendo, está acima de todas as coisas, como os discípulos de Jesus disseram e queriam que fosse, por que tu não resolves isso aqui? Por que tu vais te entregar a esse martírio? Ou querendo puxar da espada, como aconteceu com Pedro, que tinha uma adaga que eles usavam ali para cortar madeira, fazer fogo. Ficaram 3 anos e meio peregrinando no nada. Ele disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, não era porque eles tinham saído para a guerra, era só funcionalidade. Aí Pedro, quando Jesus é preso, puxa da adaga e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus repreende a Pedro e cura o homem na hora. E aí ele disse para Pedro, escuta, por que tu estás fazendo isso? Porventura tu não sabes que se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e ele mandaria não 12 apóstolos, mas 12 legiões. Ele usa a palavra romana para designar aquele contingente, que era no mínimo de 2.000 e chegava a 6.000 pessoas. Ele mandaria não 12 apóstolos, mas 12 legiões de seres supranaturais acabar com essa palhaçada toda. Eu não quero. Foi para isso que eu vim. É para isso que eu estou aqui. Eu vou cumprir. Como quando os gregos, lá em João 12, chegaram a Jesus e vieram de Edessa, na Grécia, em nome do rei de Edessa,
convidando Jesus para ir para a Grécia. E disseram a Jesus, olha, aqui tu vais morrer, esse pessoal não tem cabeça para lidar contigo. Mas o rei de Edessa quer te dar proteção, quer que tu fiques lá até tu morreres de velho. Aí Jesus olhou e deu um suspiro. O texto de João 12 não conta esse preâmbulo. É um preâmbulo que você aprende com histórias paralelas. Então, Jesus deu um suspiro, o texto diz, e arrancou de si um suspiro. E disse, em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Ele pegou o grãozinho de trigo e falou, vão me matar? Vocês vão ver o que vai acontecer. Como esse negócio vai explodir. Para além até da admissão e do conhecimento. De modo que igreja que carrega a presunção da sua pergunta inicial, da dominação de Deus, da domesticação divina, não entendeu até o dia de hoje o que o Santo Agostinho disse. Ele, que era um bispo lá em Hipona, falou, a igreja que nós conhecemos, essa igreja que se apelida de Congregação de Deus, tem muitos aos quais Deus não tem. Ao passo que Deus tem muitos aos quais a igreja nunca conheceu, nem conhecerá e nem estão nela. Então essa liberdade de Deus de se revelar a quem quer, como quer, aonde quer que seja, é algo que Jesus, na ressurreição, abriu como graça fenomenológica e derramou o Espírito Santo. E ele mesmo diz sobre toda a carne. De quem sabe, quem não sabe, toda a luz que você tem vem do alto. Como o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago disse, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança nem sombra de variação. Então, quando você vê um Einstein da vida, que fica olhando para um relógio na Suíça, que não foi aceito como professor, que não foi entendido e nem era um excelente aluno de nada, mas carregava um pedaço do universo e dos fenômenos universais na compreensão imaginativa do seu ser, via aquilo. Aí se imaginou cavalgando um feixe de luz. Aí, a partir da imaginação, ele foi concebendo um monte de coisas a ponto de que tem declarações maravilhosas dele que diz, às vezes eu passava horas e horas e horas e horas tentando entender um fenômeno. E eu cansava e desistia, ia embora zangado. Aí na volta eu caía num buraco, ou tropeçava numa pedra, ou tinha que pular uma vala. Aí, totalmente absorto do que era o problema físico anterior, eu dava o salto, aí de repente eu era pensado pela solução. Aí eu passei a minha vida inteira dizendo que isso era a revelação de Deus. E os crentes chocados, porque a revelação de Deus só apóstolo recebe, só profeta. Eu digo, não, o mundo está entupido de revelações de Deus. Quando um cara pega um bisturi e faz o corte certo e retira algo que está matando e evolui para saber fechar, para diminuir, aí você está recebendo graça divina, dom divino, cura divina, misericórdia divina o tempo todo. E tudo isso que existe pode ter uma destinação de luz em favor da vida ou pode ser criado para fazer o mal, como tantos outros já fizeram. Mas toda boa dádiva, todo dom perfeito, não importa se vem através de Paulo, de Pedro ou de uma teoria de Einstein, que tem que esperar um eclipse para provar que a luz iria fazer a curva. Iria fazer a curva obedecendo à presença e à pressão da massa, da matéria, curvando o espaço-tempo. Só daria para ver num eclipse. O que é aquilo?
É uma revelação estarrecedora, maravilhosa, que mudou o mundo. É uma manjedoura científica onde uma graça divina nasceu. E bem-aventurado é aquele que não resiste nem luta contra nada disso.